Seja bem-vindo à AFIA GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vim conversar um pouquinho contigo sobre tratamento da gravidez ectópica. Quando a gente tem aquela gestação fora da cavidade uterina, né, que na grande maioria das vezes acontece na tuba uterina, na região ampular da tuba uterina. O que a gente tem de opção de tratamento, né? Quais são as opções terapêuticas e quando indicar cada uma delas? Primeira coisa, então, que a gente vai conversar é quais são as opções terapêuticas que a gente tem disponíveis. A gente tem desde as opções cirúrgicas, a gente pode indicar, por exemplo, uma laparotomia para abordagem da gestação ectópica. Esse tratamento, essa condução acaba sendo indicada para aquelas pacientes que chegam com ectópicas rotas, já com quadro de abdômen agudo, às vezes até instáveis hemodinamicamente. Mas a gente tem também a opção da laparoscopia para as pacientes que estão estáveis. É um tratamento de menor morbidade, então a gente pode também lançar mão da laparoscopia. Mas atualmente a gente tem feito cada vez mais cedo o diagnóstico de gestação ectópica, né? Então, por isso, cada vez mais tem entrado aí muito de forma contundente o tratamento clínico. E o tratamento clínico é a prescrição de um quimioterápico chamado metotrexato. O que é o metotrexato? O metotrexato, ele é um quimioterápico que tradicionalmente ele é usado, né, aí em oncologia, e o mecanismo de ação dele é justamente impedir a formação daquelas bases púricas e pirimídicas do DNA. Quando a célula está dividindo, né, ele impede a formação dessas bases nitrogenadas. Então ele acaba sendo aí um fator, né, que impede a divisão celular. Portanto, ele acaba fazendo com que aquele tecido trofoblástico, né, que está crescendo ali num lugar que não é o lugar habitual, dentro da tuba uterina, acabe fazendo, né, um processo aí de involução. Então, essas são as opções, né, de tratamento que a gente tem. Mas é super importante a gente pontuar que não é só cirurgia e metotrexato as opções para gestação ectópica. Às vezes, quando a gente pensa em ectópica tubária, principalmente, né, a gente já pensa assim, não, é cirurgia, né, laparotomia ou laparoscopia, ou o tratamento clínico com metotrexato. Tem que lembrar, tem que abrir o leque, né, gente? Não é só isso. Às vezes, a gente pode não fazer nada. Mas como assim não fazer nada? Aí vai evoluir e vai romper a tuba da paciente. Não, muitas vezes a gestação ectópica já evolui espontaneamente para um aborto. São aqueles casos que a gente chama de aborto tubário. Então, às vezes, a própria gestação ectópica ela não progride. A gente vai diagnosticar isso pela queda do beta-HCG, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma paciente que tem ali um beta-HCG de 4.000, né? E aí, 48 horas depois, caiu para 3.200. Ué, se é uma gestação evoluindo, uma gestação em evolução, teria que subir, né? Mesmo sendo uma ectópica, que tem uma subida menor, né, do valor quantitativo do beta-HCG. Então, se a gente tem queda do beta-HCG, configura um quadro de aborto tubário. E os abortos tubários, definitivamente, a gente não precisa fazer nada. Então, as opções de tratamento são desde cirurgia até tratamento clínico com metotrexato, até conduta absolutamente conservadora, né? Não fazer nada também é uma conduta aí nas gestações ectópicas que a gente diagnostica aí um aborto tubário. É super importante, né, para a gente não sair prescrevendo metotrexato assim para paciente que definitivamente não precisa. E aí vem, então, a grande pergunta, né? Quais são os critérios para a gente indicar metotrexato? Na verdade, qualquer paciente com gestação ectópica, a gente poderia, sim, já indicar a cirurgia. Qualquer paciente com ectópica, ela pode ser tratada com cirurgia, ectópica em evolução, né? Falando especificamente das ectópicas tubárias, que é a maioria dos casos. Então, assim, essas pacientes, elas podem, sim, ser submetidas à cirurgia. Mas a gente tem alguns critérios que, respeitando esses critérios, a gente pode indicar, sim, tratamento clínico. É super importante você saber quais são esses critérios. Eles são bem objetivos e são imprescindíveis.
Todo mundo que trabalha, né, na especialidade de gineco-obstetrícia precisa saber. Quem está prestando prova também, independentemente do tipo de concurso médico, também é super importante saber. Então, são eles. Beta-HCG abaixo de 5.000. Precisa ser um beta-HCG abaixo de 5.000. Por que não pode ser um HCG acima de 5.000? Porque quando eu tenho um HCG muito alto, acima de 5.000, eu tenho muito tecido trofoblástico. E aí só a prescrição do quimioterápico não vai ser suficiente. Então, a gente precisa ter um beta-HCG baixo, abaixo de 5.000. Esse é o primeiro critério. O segundo critério para prescrever metotrexato é o diâmetro do saco gestacional. A gente precisa ter na ultrassonografia um diâmetro de saco gestacional menor do que 3,5 cm. Tem algumas diretrizes que trazem o valor de 4 centímetros, mas a nossa diretriz oficial aqui do Brasil, né, que é a diretriz do Ministério da Saúde, traz o valor de 13,5. Então, saco gestacional com um diâmetro menor de 13,5 centímetros. Se eu tenho, por exemplo, um saco gestacional com mais de 3,5 cm, aí realmente eu já tenho um produto da concepção, né? Com embrião, com bastante trofoblasto, a chance de não dar certo com o metotrexato acaba sendo maior. Então, os dois primeiros critérios é beta-HCG abaixo de 5.000, diâmetro do saco gestacional abaixo de 3,5 cm. O que é super importante também a gente observar, além desses dois critérios que são imprescindíveis? Eu preciso ter uma paciente que não tem dor abdominal. Se eu tenho uma paciente com dor abdominal, que está se queixando, né, de que ela está com dor, se ela está com dor é porque esse saco gestacional que está na tuba uterina já está começando a distender a tuba e já está provocando sintomas álgicos, né? Então, se ela tem dor, gente, o melhor é a gente tratar cirurgicamente. Se ela está referindo que ela tem dor abdominal, é porque esse saco gestacional está grande, já está distendendo a tuba uterina e já está provocando sintoma de dor. Também é super importante a gente ter uma paciente que ela chega e ela precisa fazer os exames, né? Como é um quimioterápico, a gente não pode prescrever assim um quimioterápico numa paciente que já tem uma alteração de função hepática ou função renal, ou ainda, né, uma paciente que tem uma anemia, que tem uma leucopenia, uma trombocitopenia. Eu preciso ter hemograma normal, eu preciso ter função renal e função hepática normais também, certo? Justamente porque metotrexato é um tratamento que pode alterar aí tanto a produção de série branca, série vermelha e plaquetas, e também pode alterar a função hepática e função renal. Então eu tenho que ter a certeza, né, de que essa paciente tem esses exames todos normais. Além disso, né, eu preciso ter uma paciente estável hemodinamicamente, isso é fato também, né? Então, além de um beta-HCG abaixo de 5.000, de um diâmetro de saco gestacional abaixo de 13,5, além de hemograma, função hepática e função renal normais e ausência de dor abdominal, eu também preciso ter uma paciente estável hemodinamicamente. Se eu tenho uma paciente que está instável hemodinamicamente, bom, aí essa ectópica já rompeu, né? Por que ela fica instável? Porque rompe a tuba, sangra para dentro da cavidade e aí esse sangue começa a irritar peritônio e sangra, daqui a pouco essa paciente fica instável, né? Começa a ficar hipotensa, taquicárdica. Bom, se a paciente está chocada, está sangrando para dentro da barriga. Acabou, não tem nem que pensar na possibilidade de tratamento clínico. Essa paciente vai ter que ir para a cirurgia. Respeitados esses critérios, então a gente pode oferecer para nossa paciente o tratamento com metotrexato. É super, mas super importante a gente colocar, né, para nossa paciente que existe também a opção do tratamento cirúrgico. Eu vejo que às vezes na prática, quando a paciente preenche os critérios para metotrexato, às vezes, né, a gente acaba esquecendo, né? Não, a gente vai tratar, é um quimioterápico assim, assado, né? E às vezes a paciente te olha e diz assim, não, eu quero fazer cirurgia, eu nem tenho mais desejo reprodutivo, né? Isso aqui foi um acidente que aconteceu. Então, assim, se a paciente optar por tratamento cirúrgico, o desejo da paciente também é um fator aí indicativo de cirurgia. A gente tem que sempre colocar para ela, né, que ela preenche critério para tratamento clínico, que seria melhor, né, com menos morbidade. Agora, se ela te olha e te diz, não quero, eu quero fazer cirurgia, ok, a gente pode sim fazer cirurgia, mesmo sendo uma ectópica ainda muito inicial.
Beleza? Então, super importante a gente lembrar desses critérios. É imprescindível respeitar esses critérios antes de indicar o metotrexato e é super importante colocar, né, para nossa paciente. Hoje em dia a gente vive a era da medicina das decisões compartilhadas. Eu, particularmente, se vocês me perguntarem, Jader, o que tu acha, né, da decisão compartilhada? Eu acho maravilhoso, acho ótimo, né, a gente trazer a paciente para a decisão, explicar para ela, né, de uma forma bem objetiva, com termos bem práticos, né, e bem fáceis de entender, né, a gente sabe o jeito da gente conversar com a paciente, né, para que ela entenda quais são as opções de tratamento, e aí, então, juntos a gente vai chegar à melhor alternativa. Claro, né, tem que dizer para ela que cirurgia é um tratamento que tem morbidade, envolve uma anestesia, envolve um ambiente hospitalar, né, e o metotrexato não, a paciente ela vem para fazer a aplicação, né, a aplicação é intramuscular, o cálculo é feito por metragem, né? Na verdade, é por metro quadrado de superfície corporal que se faz o cálculo. Então, se faz ali 50 miligramas de metotrexato intramuscular por metro quadrado de superfície corporal, e aí então a gente acompanha essa paciente, acompanha o decréscimo do HCG que o metotrexato vai provocar. Certo? E aí vem uma pergunta super importante que é, ok, se eu tenho lá um caso clínico, vamos pegar assim, vamos para a prática mesmo, né? É uma paciente que chega lá no seu plantão, ela é uma paciente que tem seus 28, 29 anos, né? Ela tem desejo reprodutivo futuro e ela chega com uma ectópica, com um diagnóstico já afirmado de uma ectópica, tá na tuba uterina esquerda e essa paciente tem um diâmetro de saco gestacional de 3 centímetros e eu tenho um beta-HCG ali que tá em torno de 4.000. Certo? Mais ou menos isso. E essa paciente tem hemograma normal, função hepática e renal normais, ela não tem dor abdominal, foi feito o diagnóstico por ultrassom precoce, essa paciente, ela chega, né, super bem, super estável e optou pelo tratamento com metotrexato. Como é que a gente vai fazer o metotrexato e como é que a gente vai acompanhar essa paciente? Então, você indica metotrexato, 50 miligramas por metro quadrado, a paciente faz a aplicação do metotrexato, nesse dia eu tenho que ter um resultado de HCG, de beta-HCG. Qual é o objetivo desse beta-HCG? O objetivo é saber se ele não está acima de 5.000, porque se estiver acima de 5.000, a gente não vai indicar metotrexato, tem que ser cirurgia, certo? Então, o objetivo é justamente ter a certeza de que ele está abaixo de 5.000. Então, no dia da aplicação do metotrexato, né, a gente vai dizer que eu tenho que ter um beta-HCG abaixo de 5.000. Essa paciente vai para casa, ela não precisa ficar internada, né, depois da aplicação do metotrexato, ela pode ir para casa e essa paciente vai voltar 4 dias depois. Olha só, super importante isso. No D4, então no dia 4, essa paciente vai voltar para coletar um novo beta-HCG quantitativo. Tá, Jader, mas aí qual é o objetivo? Olha que interessante, o protocolo de aplicação do metotrexato, depois que você aplica, né, a gente tem que fazer 3 dosagens de HCG naquela semana. No dia da aplicação, que aí o objetivo é ter a certeza de que ele não está acima de 5.000, e no dia 4 eu tenho que ter um valor de HCG quantitativo, de beta-HCG quantitativo. Por quê? Eu vou coletar nos dias 4 e 7. Qual é a informação clínica relevante desse HCG nos dias 4 e 7? Por quê? A queda do HCG, o que me importa, o que me indica sucesso terapêutico do metotrexato, é quando a gente tem queda do beta-HCG quantitativo em 15% ou mais do seu valor do dia 4 para o dia 7. Ah, então não é do dia 1, né? Não, não é do dia 1. Essa é uma grande confusão que o pessoal faz às vezes, né? Até para quem vai prestar prova, assim, eles sabem disso, então eles acabam colocando ali. Olha só, não esquece. O dia 1 só serve para você ter a certeza de que ele não está acima de 5.000, para ver se ela preenche critério, né, para tratamento clínico. Aí eu preciso saber o beta dos dias 4 e 7, né? Então, no dia 4, eu vou ter um valor quantitativo e no dia 7 eu vou ter outro valor quantitativo. Tem que cair 15% do D4 para o D7.
Tá, Jadri, então, por exemplo, esse caso aí, né? Esse cenário que tinha ali um beta-HCG de 4.000, né? Ela fez o metotrexato e aí ela chegou lá no D4, né? No dia 4. E no dia 4, vamos chutar um valor assim. Digamos que deu 3.000, certo? Tá bom. Deu 3.000 no dia 4. Você guarda essa informação e espera ela coletar de novo no dia 7. Aí no dia 7 ela volta e coleta de novo, mais um HCG quantitativo. O que eu espero que aconteça? Eu espero que caia 15% de 3.000. Então, se no dia 4 era 3.000, né, tem que cair 15% do dia 4 para o dia 7. Vamos fazer a conta, né? Conta, matemática simples aí de ensino fundamental, né? Porcentagem. Quanto que é 15% de 3.000? 15% de 3.000, se você fizer a conta, dá 450. Então, assim, eu espero, né? Pensa comigo, 3.000 menos 450 vai dar 2.550, né? Então, eu espero que o beta-HCG no dia 7 ele esteja menor do que 2.550, certo? Porque tem que cair 15%. Então, era 3.000, né? Se caiu 15% de 3.000, tem que cair para 2.550 ou menos. Isso é o que indica sucesso do tratamento com o metotrexato. É a conta matemática, né, que a gente tem que fazer. Então, é super importante você fazer essa conta. Então, a informação mais crucial que você tem que ter é o valor do beta quantitativo no dia 4 e no dia 7. E aí você compara, se caiu 15% do D4 para o D7, sucesso do tratamento. Certo? Tá, Jader, mas assim, ó, se no D4 tava lá, por exemplo, esse exemplo que você deu, né, tava 3.000. E aí no D7 caiu para, por exemplo, 2.400. Legal, sucesso do tratamento. Mas se caiu, caiu menos de 15%. Digamos que caiu de 3.000 para 2.800. Puxa vida, que pouca essa queda, né? Caiu, mas caiu menos de 15%. Se caiu de 3.000 para 2.800, caiu muito pouco do D4 para o D7. Pode acontecer isso? Pode, com certeza pode acontecer isso. Isso significa falha do tratamento? Pode ser que sim. Pode ser que signifique falha do tratamento. Então não esquece, se teve uma queda, mas essa queda foi menos, né, de 15%, tu vai indicar mais uma aplicação de metotrexato. Então, a gente vai indicar mais uma aplicação de metotrexato, porque a gente sabe, né, que caiu, mas caiu menos do que o esperado. Então, se caiu para menos de 15%, você indica mais uma vez o metotrexato, certo? Então, isso é super importante lembrar. Tá, Jader, mas e digamos que assim, caiu, né? Mas caiu para menos de 15% e aí eu faço mais uma dose. Como é que eu acompanho essa paciente? Do mesmo jeito. Você vai aplicar o protocolo de novo como se fosse a primeira vez. Então, faz um beta-HCG nos dias 1, 4 e 7. Tá, mas e digamos que eu fiz isso, né? E ali do D4 para o D7, de novo, né? Mesmo com a segunda aplicação de metotrexato, continuou caindo pouco, caindo menos de 15%. Aí acabou, gente. Aí essa paciente vai ter que ir para cirurgia. São 2 aplicações de metotrexato. Se com a segunda aplicação continua tendo essa queda, que não foi uma queda considerável, né? Caiu para menos de 15%, deu, acabou. Essa paciente vai ter que ir para cirurgia. A gente vai considerar como falha do tratamento. Assim como aquela paciente que teve elevação do beta-HCG. Aí é indiscutível, né? Por exemplo, se no dia 4 era 3.000 e ela chega no dia 7 com 3.500, só um pouquinho, né? Subiu o beta-HCG, que isso? Não, se subiu o beta-HCG é falha do tratamento clínico. Aí essa paciente vai ter que ir para cirurgia, certo? Então não esquece disso, olha só.
Se eu tiver uma elevação do beta-HCG, cirurgia. Se eu tenho uma queda do beta-HCG para menos de 15% do valor, eu ainda posso oferecer, então, mais uma aplicação de metotrexato. Mas é no máximo 2, né? Eu fiz uma e não caiu muito. Posso fazer mais uma? Posso, né? Agora, se na segunda vez continua caindo menos de 15%, acabou, meu. Acabou. Aí essa paciente vai ter que ir para a cirurgia. A gente não vai ficar insistindo, né, no tratamento clínico. Beleza, Jader, entendi. Mas assim, ó... Quando tem sucesso, né, do tratamento, que é o que acontece na maioria das vezes, né, quando o metotrexato foi bem indicado, a gente vai acompanhar essa paciente, então, né, o beta-HCG ele caiu, você vai seguir acompanhando ela com beta-HCG semanal, né, até negativar. A gente só vai dar alta, né, liberar essa paciente para uma nova gravidez depois que negativar o beta-HCG. Certo? Então é bem importante saber isso, né? Que a gente segue acompanhando essa paciente até zerar o beta-HCG. Zerou o beta-HCG, a paciente tem desejo de uma nova gestação, aí essa paciente já está liberada para engravidar de novo. Mas a gente já tem estudos, né? Isso também é um outro dado clínico, científico importante de você saber, que a gente já tem estudos mostrando que o tratamento prévio com metotrexato aumenta bastante, né? A chance de uma nova ectópica nessa mesma tuba. Então, existe esse risco, né? Então, na verdade, todo mundo que já teve uma ectópica tem chance de ter uma ectópica de novo, né? Esse é um grande fator de risco já conhecido e bem estabelecido na literatura. Agora, aquela paciente que tratou com metotrexato, ela inclusive tem mais chance, né, de ter uma nova gestação ectópica e na mesma tuba. Então, é uma informação clínica importante da gente frisar. Certo? Então, eu te convido para a gente continuar o nosso bate-papo. Na verdade, o objetivo aqui foi falar sobre o tratamento clínico, né? E depois, na nossa área aí dos nossos alunos, eu vou conversar um pouquinho mais sobre outras coisas aí inerentes à gestação ectópica. Aí vou falar um pouquinho mais sobre as ectópicas de localização não tubária, vamos aprofundar um pouquinho mais no aborto tubário, né? O que é um aborto tubário, o que é uma gestação heterotópica também. Aí a gente entra na nossa área do aluno para a gente falar sobre isso. Mas aqui a gente conseguiu esgotar bem aí, né? Como que é o tratamento clínico com metotrexato, as indicações de tratamento clínico e como que você acompanha essa paciente que realizou o tratamento clínico.